Olá, rica tarde para você. Eu sou Nara Miller, tô aqui hoje para falar em ferramentas natas que todo mundo tem para poder usar nos relacionamentos para que eles sejam mais assertivos. Então, é muito bom que você possa estar aqui, que você possa usar, compreender melhor como é que funcionam esses mecanismos. Claro que antes de falar como usar as ferramentas natas, eu vou falar quais são essas ferramentas natas, tá? E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui. Sou Nara Miller, a professora e autora do blog Vivo Que Você É, que esse ano está fazendo 10 anos, praticante certificada de EFT também há 10 anos, técnicas de libertação emocional. É uma imensa alegria poder estar aqui, poder compartilhar mais informações, poder passar esse conteúdo tão rico. Ivana, rica tarde para você, seja bem-vinda. Fico muito contente que você tá por aí. E Tiara, que bom que você chegou também. Fico muito contente com a tua presença hoje aí na nossa live. A live tem essa intenção de trazer mais informações. Andréia Ricatardi, seja bem-vinda também. Não é simplesmente qualquer ferramenta que eu vou passar para vocês. Eu vou passar ferramentas, eu vou avivar a memória de vocês, na verdade, perante essas ferramentas. Todo mundo tem de nascença, usa mala e porcamente. E quando usa, muitas vezes tem resultados mínimos. O mínimo resultado, o menor resultado, o resultado mais simplório que poderia ter se estivesse consciente dessas ferramentas e soubesse como usá-las. E muito importante, eu trouxe aqui 6 ferramentas, tem muito mais, ok? Eu trouxe as mais desprezadas ferramentas, tá? E tem ferramentas mais complexas como o uso dos arquétipos, como o uso dos sabotadores. Esses assuntos eu já tratei em outras lives. E obrigada aí, Tiara, querida. Mas o mais interessante, olá, X. O mais interessante é que essas 6 ferramentas que eu vou falar aqui, a maioria passa tocado por elas, passa batido, não olha, principalmente não sabe nem como usar. Usa de forma aleatória, que é o que torna a questão nos relacionamentos muito mais difíceis. Se você veio com uma ferramenta de nascença, significa que é para você usar, é para você usufruir. E a maior parte do tempo as pessoas estão fazendo o quê? Usando mal e porcamente e acabam reclamando, né? Que as coisas não estão indo como poderiam. Então já vamos direto. Antes que eu fale das 6 ferramentas, quais são os bloqueios que impedem a gente acessar essas ferramentas, e claro que no final nós vamos ter um teste de percepção se realmente vocês estão acessando as ferramentas livremente. Eu trouxe um teste de percepção aqui. O desafio de WhatsApp começa segunda-feira para relacionamentos top. Estou muito empolgada. Faltam poucos dias. Tem poucas vagas e eu quero dizer assim que o pessoal está escrevendo, está querendo realmente transformar as relações que tem em melhores, ou quer realmente ter relacionamentos com outro padrão de assertividade, qualidade, tá procurando um relacionamento novo, ou então os que tem tá querendo reativar não só a chama do relacionamento, mas tá querendo ser mais feliz nesse relacionamento, tá querendo ter um relacionamento mais nutritivo, mais gostoso, mais agradável, com menos entraves, tropeços. Então, a gente está na segunda-feira começando, todos nós desse grupo. Esse é o segundo grupo que eu já faço, esse desafio. Eu fiz o primeiro grupo, foram 30 mulheres, todas elas super envolvidas e comprometidas, e se qualificaram para o meu grupo de mentoria. Depois também estão participando da mentoria individual.
Ah, Reinald Magri Ricatardi, seja bem-vindo. E como é importante a gente usar as ferramentas que tem, seja homem, seja mulher, nasce com essas 6 ferramentas. Se a pessoa não sabe acessar sozinho, vai precisar alguém que conduza. E essa condução eu tô passando nesses 7 dias de desafio do WhatsApp. Eu trabalho 7 ferramentas de clareza e transformação dentro dos relacionamentos, na origem de todos os relacionamentos, o início, como a gente registrou os primeiros relacionamentos que teve no corpo, e isso faz toda o nosso resultado vem a partir daí, e indiferente das pessoas quererem relacionamentos melhores ou quererem novos relacionamentos, elas precisam saber dessas ferramentas. E para ter uma vida mais assertiva, nada melhor do que trabalhar com essas ferramentas quando quiser, elas estão sempre à disposição. Um ponto importante que eu preciso aqui começar a história toda é que cada pessoa, quando se relaciona com outra, tem a oportunidade do espelhamento. O que é o espelhamento? É a oportunidade de se ver melhor. Então, a atitude do outro nos mostra como a gente está se tratando. E aí, quais são as ferramentas, essas ferramentas para ajudar a diminuir a sensação de vítima nas relações, a impotência nas relações, diminuir o mimimi nas relações. Então, assim, essas ferramentas, elas não têm exatamente uma ordem de aplicação, mas sempre começa pelo poder da coragem. Então, muitas pessoas dizem assim, eu só vou me sentir corajosa quando atingir tal estágio. Não, a gente está sempre com a coragem ali à disposição, e é nessa coragem que a gente se vê, é nessa coragem que a gente dá mais um passo avante. É nessa coragem que a gente cura as nossas feridas emocionais, porque essas servem de lente, Elisa Ricatardi. Essas servem de lente para as outras relações que a gente vem a ter. A gente leva essas lentes, essas questões não resolvidas para os outros relacionamentos que a gente vai. E a gente precisa usar a coragem de se ver, a coragem de dar mais um passo em direção à autopercepção, à autotransformação. Pontos de vista estão aí. Mas nenhum deles é permanente. Todos eles, já dizia Louise Hay, existem pontos de vista e eles podem ser mudados. Então, eu gosto muito a rainha das afirmações, ela já fez a passagem, Nadila de Campos Ricatardi, ela já fez a passagem, a Louise Hay, mas ela fez a passagem com 96 anos, eu não me lembro se foi 96 ou 94 anos, mas tinha mais de 90. E a história toda foi que ela sempre usou essa questão, essa maneira de ver as coisas, a importância da gente se ver, e isso precisa usar a coragem. A coragem, assim como o medo, são 2 ferramentas à disposição. Anne Ricatardi. Então, se a gente não tá usando a coragem, a gente tá na retranca do medo. E todo medo, ele encobre uma oportunidade. Eu costumo dizer para os meus clientes, meus mentorados, que toda vez que tem um grande medo, tem uma grande oportunidade proporcionalmente aguardando. Que a pessoa dê aquele passo com coragem em direção ao desconhecido. Eu lembro que todo mundo acha que as pessoas nascem
com os dons totalmente desenvolvidos, né? A gente vem com uma caixa, um kit de ferramentas que a gente vai usando ao longo da vida, e conforme a gente usa mais, aquilo a gente fica mais treinado. Então, quando uma pessoa me vê assim, ai, Nara, tu conversa, como tu fala a respeito dessas coisas, né? Primeiro, eu tenho minha própria jornada. E segundo, eu treino isso há muitos anos. Eu falo com pessoas. Eu já tenho muitos anos que eu sou palestrante. Tô sempre treinando, tô sempre em treinamento. Eu lembro que a primeira vez que eu participei como palestrante, foram 15 minutos de fala e depois 10 minutos de cadeira tremendo. O que isso significa? Quando eu sentei depois da palestra, tudo tremia, inclusive a cadeira. Então, como é importante a gente perceber os pontos que não estão ok, e precisa coragem, a gente usa coragem nisso. Então, para ler o poder da coragem, né? E o poder de escolha. Nós temos um cérebro fabuloso. Na verdade, são 3 cérebros. O cérebro instintivo, o cérebro das emoções, eu vou falar sobre emoções em seguida, e o cérebro das escolhas, ok? Eu vou escolher ficar triste com essa situação ou vou ver qual é o ponto que eu preciso curar, qual é a mensagem que esse relacionamento tá me dando tanta dor de cabeça, tá? Sem ir na origem de todos os relacionamentos e perceber e remover os registros do corpo, não tem como entrar num outro nível relacional que seja saudável, construtivo, produtivo. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela primeiro vai escolher. Eu fico naquele mimimi, que eu conheci a minha mãe no mimimi, eu conheci a minha avó no mimimi, eu conheci o meu tio no mimimi, meu pai no mimimi, ou eu vou ser aquela pessoa que assume as rédeas da própria vida, vira o coautor da própria história e cumpre a primeira missão de vida, que é se curar, que é transformar as questões em si. Se não sabe fazer isso sozinho, se alia a mim no dia 24, são 7 dias de ferramentas que eu já usei para mim. Algumas eu criei, outras eu uso de outros especialistas. E no 7º dia tem um plano de ação, ou seja, o que eu vou fazer daqui para frente depois que o desafio termina. Então, o desafio de 7 dias ele tem um monte de bônus, entre eles 2 horas. A Silvana, querida, rica tarde. Então tem 2 horas de bônus sobre gestão de conflitos, um audiocurso que eu dei há muitos anos atrás, e eu consegui recuperar esse áudio há poucos dias atrás, então ele tá indo de presente. Depois tem uma série de lives específicas que eu deixei gravado para o pessoal assistir para poder complementar os resultados, né? E principalmente o contato diário, a possibilidade de poder tirar dúvidas comigo, de eu dar direcionamento ao longo dos 7 dias, o que fazer com o que eu percebi. Ok, eu tive coragem de entrar num desafio do WhatsApp, por exemplo, né, para retomar meu poder, fiz a escolha e aí eu retomo o meu poder nos relacionamentos que está no meu alcance ser feito. E como é que eu posso ir para a próxima ferramenta? Essa ferramenta é muito importante. O poder da visualização. A visualização ela é bacana para 2 coisas. Para a gente ver onde está, do ponto de vista do que está emitindo para o universo e por isso está recebendo aquilo ali. E depois para criar novas realidades. E aí tu alia ao próximo item, que é o poder das emoções. Então, você visualiza
tem um bem-estar com aquela visualização e aquela passa a ser a tua nova emissão para o universo. E aí, conforme essa energia se aglutina, você vai tendo outros resultados. E com a visualização também você tem condições de usar as ferramentas certas. E eu passo essas 7 ferramentas a partir da segunda-feira, para quem for participar do grupo, tá? Com as ferramentas certas, o que você vai visualizar é um mapa de clareza, onde você está exatamente no teu ponto de atração relacional. Então, quando a pessoa chega e vem para um desafio como esse, ela vai ter a oportunidade, já tomou o primeiro passo, que é dar coragem, depois fez a escolha para isso, né? O poder da visualização e a emoção sentida é que imprime uma nova realidade. Mas enquanto a pessoa está sentindo uma emoção desconfortável, também é um sinal. É um sinal que precisa ser usada alguma ferramenta para mudar aquele registro no corpo. Sentiu desconforto físico ou desconforto emocional ao pensar em eventos relacionais anteriores, precisa reprogramar isso, tirar isso da malha energética corporal para que deixe de ser um trauma e passe a ser uma experiência, ou seja, algo que aconteceu, mas que fica no passado, não tem mais interferência no presente. Então aí, a importância, né? Falei das emoções e também falei das sensações no corpo. A sensação no corpo é uma ferramenta de clareza. Oi, Dai, querida, como vai você? Então, as ferramentas de clareza que nós temos. E por que serve para os relacionamentos? O primeiro grande relacionamento é que a gente tem com a gente mesmo, ok? Que é a primeira missão de vida. Eu falei isso ontem, na live de ontem. Mas, basicamente, o corpo é um emissor de sinais. Se a gente não tem o corpo, se a gente tem o corpo bloqueado, o sinal emitido vai ser um sinal com ruído, menos poderoso, menos atrator de novas realidades, ok? Então aí o corpo, o que a gente faz? Tá com dor de cabeça, toma analgésico, a gente elimina a sensação. Só que tem uma mensagem por trás daquela sensação. E aí, se a gente não vai naquela mensagem, o motivo da dor ter existido perde a razão e nós vamos precisar de um sinal mais intensivo. E como é que é esse sinal mais intensivo? O sinal mais intensivo pode ser qualquer outra sensação corporal mais forte, como também pode ser as dificuldades se ampliarem nos relacionamentos, dificuldades que vão ficar mais intensas, até que a pessoa dê um basta, e para isso ela já gastou muito tempo, muita energia, depois vem um monte de arrependimento, que é a coisa mais chata, é o arrependimento, que acaba gerando... O arrependimento acaba gerando autossabotagem. A Elisa está comentando uma coisa muito importante. O meu arrependimento pede doces. Ou seja, é uma autossabotagem. Porque se a pessoa se ela estiver acima do peso, por que ela precisa mais doces? Por que ela precisa mais energia? Porque com o doce ela sente um prazer na vida. Oi, Júlia. Oi, Márcia. Então ela sente um prazer na vida que ela não está sentindo nas condições normais, nas condições de se relacionar. E então, quando as pessoas vêm e elas querem fazer uma compensação nutricional, relacional, uma compensação sexual, né? Que tem as questões que as pessoas
são ninfomaníacas, né? Tudo isso envolve a tentativa, usam drogas, tudo isso são tentativas de aliviar uma tensão que elas não sabem o que fazer com elas, mas é um sinal, e é para esse sinal que você precisa da pergunta certa para que possa ter a mensagem esclarecida, e aí o sinal não tem mais motivo de existir e ser pulsado, ser ativado. Então, quando as pessoas chegam e tomam um analgésico para dor de cabeça, por exemplo, elas estão cometendo um grande erro. Eu lembro que uma vez eu estava com uma colega minha de trabalho, e ela já tinha problemas de TPM há muito tempo, mas nunca tinha me contado, né? Senão ela teria ajudado antes. E ela disse assim, Nara, tu tem um analgésico? Estão me perguntando qual é o tema de hoje. O tema de hoje é ferramentas natas para melhores relacionamentos, Márcia. E CFB Arte, seja bem-vindo. Então, quando a pessoa, a colega minha de trabalho chegou e disse assim, tô com dor de cabeça, tu tem um analgésico? Eu disse assim, tu tem 5 minutos? E aí eu usei com ela uma técnica que alivia a dor de cabeça, seja ela qual for. E ela foi para aquela aula sem dor. E aí, em vez de usar analgésico toda vez que ela tinha dor, que aí começou a ser mais espaçado, ela começou a usar essa técnica até que a dor sumiu completamente. A questão dela é que ela tinha um relacionamento falido com o marido e ela estava com um conflito. Isso eu fiquei sabendo muito tempo depois, porque eu usei com ela uma técnica que deu o alívio que ela precisava mais rápido que o analgésico. Mas a gente nunca entrou a fundo na história. Muito tempo depois que ela me contou, já quando já tinha se separado do marido, né, que a relação com o marido era muito difícil, o marido era muito controlador, queria que ela mudasse de cidade para ficar junto dele, já que o trabalho dele era em outra cidade. Oi, astrologia em tudo, querida, como vai? E a questão toda é, tenho ferramentas natas. Elas estão aparecendo no meu corpo, elas estão ativas o tempo inteiro à minha disposição. Eu preciso saber usar, eu preciso saber como ativar. E para isso precisa ir na origem dos bloqueios, porque eu não consigo ativar naturalmente, porque não é fácil acessar isso. Tem pessoas que me dizem, Nara, para mim é difícil visualizar. Outros me dizem, Nara, para mim é difícil caracterizar o que eu sinto. Eu me sinto mal com essa história, mas é medo, raiva, culpa, eu me sinto mal. Então, um dos grandes motivos, eu ainda não quero entrar nos motivos que a gente não acessa, mas o que eu posso adiantar é que existem bloqueios, ok? Quero falar de mais um item. Falei da coragem, falei das emoções, da visualização. Tô olhando minha listinha aqui do lado. As sensações no corpo. Falei do poder de escolha. Falta falar o último item. Ferramenta extremamente poderosa. A maioria não sabe usar. Até acredita que sabe, mas não sabe usar. A ferramenta do amor incondicional, o amor sem condições, o amor com julgamento zero. Eu posso dizer que essa história do amor incondicional, onde não é simplesmente sentir empatia, é ligada à compaixão, ou seja, cada um está fazendo o que pode em cada momento. Então, eu aceito aquela pessoa integralmente, se eu me aceito integralmente. A Márcia tá comentando aqui, Nara, eu tenho problemas de relacionamento no geral, sou divorciada e não tenho interesse em ninguém, mas no geral sou antissocial. Então assim, Márcia, o bacana é buscar na origem de todas as relações e os registros que ficam no corpo. Cecília Sticaus, que você, querida, como vai? E aí buscar os registros, Márcia, que ficam no corpo.
dessas primeiras, as primeiras relações que a gente teve. E elas acontecem com os nossos pais e dos pais entre eles, dos nossos parentes, tá? Pessoas relevantes para nós na faixa etária entre 6 e 9 anos. Tudo isso eu passo especificamente durante esses 7 dias do desafio da semana que vem. São 7 ferramentas só para, primeiro, ter clareza dos bloqueios que tem no corpo, ainda com relação aos relacionamentos primordiais, esses iniciais, pai, mãe, filho, tio, tia, irmãos, avô, vó, tudo isso. Nós fazemos uma jornada também pela gestação e nós temos no 7º dia uma ferramenta de plano de ação, que lá você pode continuar se auto-aplicando as técnicas trabalhadas e ter resultados mais profundos ainda. O pessoal em 7 dias tem muitos resultados, ok? Porque uma maioria das pessoas não sabe usar ferramentas sistemáticas, não sabe nem usar os próprios poderes. E o motivo é os bloqueios originais. Aqui, a gente não está procurando culpados pelas coisas e maneiras que a gente vê o mundo. A gente está só querendo remover bloqueios energéticos, lixos emocionais que tenham ficado no nosso corpo a partir do que a gente visualizou. Como a gente se sentiu com essas visualizações, histórias contadas por familiares, histórias tristes relacionais, E eu costumo dizer assim particularmente que a minha jornada por mãe narcisista e pai controlador me deram um know-how nesses 10 anos, junto com uma série de outras técnicas que eu uso acopladas, como EFT, técnicas de libertação emocional, o poder das visualizações, o uso de arquétipos, mas tudo com ferramentas bem simplificadas para vocês poderem usar, mas já consagradas. Uma ferramenta consagrada não é só porque eu usei. Eu já passei para centenas de mulheres e outras tantas que já usaram, e usaram consigo, usaram para aprimorar os seus resultados, os milhares de atendimentos que eu já fiz ao longo desses 10 anos, e todas as oficinas, cursos que eu fui participante como usuária da técnica, como cliente na técnica. E uma vez por ano eu vou a um especialista para me ajudar a ver meus pontos cegos. É a oportunidade de tirar os pontos cegos na origem. Onde tudo começa são os registros que a gente fica no corpo, dos relacionamentos que a gente viu e ouviu das famílias. Andréia, Ricatardi, Nadila tá comentando alguma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo voltar no comentário dela. Eu me separei há 2 anos, estou tendo o primeiro relacionamento após meu término de casamento. No entanto, estou passando estresse nesse relacionamento. É porque não curou as questões de origem, Precisa vir para o desafio de WhatsApp, que começa segunda-feira. R$45, fica com todas as 7 ferramentas, os áudios, todo o material extra. É um valor simbólico para que as pessoas possam, se elas fossem fazer isso comigo em sessões, em pacote de sessões, seriam 7 pacotes, seriam 7 sessões, um pacote de 7 sessões, que custaria R$1.400. Então eu estou passando isso para que as pessoas possam ter acesso agora, ter resultados agora, transformação agora, ok? A Andréia está comentando, são ferramentas fantásticas. A Andréia participou do primeiro grupo de desafio do WhatsApp. E a questão toda é como é que eu vou remover isso. Vou parar de repetir. A Nadila comentou assim, parece que está repetindo um ciclo, né? O meu ciclo era assim, a cada 3 anos, meus relacionamentos não duravam mais de 3 anos. E eu mudava de par, passava um tempo sem ter relacionamentos, e vinha uma pessoa, me encantava, me apaixonava, quando eu via, terminava. Ou terminava porque eu queria terminar,
Tá? Ou terminava porque a pessoa queria terminar, ou terminava porque os dois queriam terminar, né? 3 anos. Então, hoje, depois que eu apliquei essas técnicas, que eu sistematizei para vocês, né, no desafio do WhatsApp, eu estou há 10 anos num único relacionamento, há 8 casada. E eu não tô dizendo que a única forma de se relacionar é casar no papel. Eu tô dizendo assim, o quanto de benefício você pode ter, relacionamentos mais saudáveis, mais felizes, tá? Você mais integral com você sentindo um cumprimento da primeira missão de vida, que é com você. Não é com o marido, com o namorado, com os filhos, ok? A primeira missão é com você. Ai, que bom, Silvana está comentando isso. As ferramentas te levam a descobertas inacreditáveis. Conheço a Nara há alguns anos. A Silvana já fez alguns cursos comigo. Agora que eu comecei, né? Tem poucos meses que eu comecei com os desafios de WhatsApp durante a pandemia, para que as pessoas possam ter... Eu sistematizei, na verdade, essas ferramentas, né? Porque... a minha visão de mundo sempre foi diferente do que era se relacionar. E antes eu tinha muita dificuldade de mostrar isso para as pessoas, porque eu achava que o jeito que elas viam o mundo era um jeito muito esquisito. Que foi um jeito que eu nunca vi o mundo. Tá? E eu sistematizei tudo isso. Eu pensei assim, puxa, agora o blog está fazendo 10 anos. O meu trabalho com a acupuntura sem agulhas está fazendo 10 anos. Aonde eu posso interferir positivamente para as pessoas nesse momento de pandemia, pós-pandemia, isolamento social? O que eu posso fazer, contribuir? Trazer as ferramentas que me tiraram o pé da lama emocional ou relacional. Foi a primeira resposta que me veio. Então eu sentei, debrucei na cadeira, né? Sentei e trouxe a Silvana, o cara. Entrou, a Silvana tá dizendo, se prepare, a cobra vai fumar. É a primeira ferramenta, ter coragem de se ver, né, Silvana? E como é importante ter alguém que já tenha feito essa trilha, o caminho das pedras, porque daí tu não precisa fazer como eu, ficar 30 anos, 40 anos com dificuldades relacionais. Pra que isso? E aí a pessoa acaba dizendo que o amor não é pra mim. Relacionamento não é pra mim. É melhor ficar sozinho que mal acompanhado. Que frases mais vazias, sendo que você tem toda a condição, com as ferramentas que eu passo a partir de segunda-feira, de transformar tudo isso de dentro para fora. Imagina você poder acessar melhor a sua coragem, poder acessar melhor essas 6 ferramentas. Isso que eu nem falei de ferramentas complexas. As pessoas não acessam adequadamente essas 6 basiconas. E aí, quando tu faz uma melhor escolha do teu momento de transformação, de chegar num outro patamar de relação contigo mesmo, e principalmente com o teu passado, tinha um filme que chamava O Passado. Eu sei que vocês fizeram no último verão e tem O Passado Te Condena. Tem um monte de filmes falando da história do passado, ainda presente no agora, né? E todo o processo de tortura que essas pessoas passam por isso. Pra que continuar a perpetuar isso? A minha intenção é facilitar as coisas para as pessoas. Então, em vez da pessoa fazer um investimento, vir comigo, 7 atendimentos, né, pagar R$1.400, não precisa, R$45. Vai ter as 7 ferramentas, vai poder usar quantas vezes quiser de novo, porque você fica com aquela ferramenta de clareza depois para você, para ver o quanto você andou depois da aplicação de cada uma. E claro, não adianta trabalhar na superfície. Eu vou levar você na profundidade dos conflitos relacionais e vou fazer você emergir, desabrochar, ampliar o desconforto para que ele possa sair e ser transformado. A Márcia está comentando, eu gosto de estar sozinha.
Será que é egoísmo? Me amo e não me vejo com alguém mais. Parece ter mais espaço na minha vida para alguém junto. Olha, se tu tá feliz nessa condição, tá tudo bem. Mas a minha pergunta é, quando você olha para as questões de pai e mãe e como eles se relacionavam, era um relacionamento saudável? Se não, é isso que tu tá carregando. É exatamente isso que tu tá carregando. Tem uma coisa chamada decreto negativo de lealdade à tribo de origem, que a gente ou copia tudo que viu na infância, entre 6 e 9 anos, ou a gente evita terminantemente, que é a mesma coisa que copiar, porque o foco tá no que eu não quero. Ai, querida Cecília, a Nara sempre ajudando a todos a evoluir. Ai, que amor. Te adoro, querida. Saudades. A pitoca deve estar grande. E a questão toda é... a gente precisa parar de carregar lixo emocional. Tá carregando lixo emocional? Olha para trás e lembra que os pais brigavam que nem cão e gato ou eram indiferentes. Tá? Tem o link na bio, Márcia. Na minha bio, Márcia, tem o link de inscrição, ok? Aí você pode escolher se quer fazer, que forma você quer pagar os R$45, tá bem? Aqui no Instagram. E depois, quando eu botar no IGTV, eu também coloco de novo o link e trago esse link junto com o vídeo, o replay dessa live de hoje, ok? Então, eu quero fazer um fechamento aqui antes de usar a ferramenta de percepção, para vocês saberem se estão acessando essas 6 ferramentas de forma adequada. Lembre que eu sempre trago ferramentas de percepção. É muito importante. Ok? Tô com as últimas vagas, Itiara. Depois de terminar a live, corre lá e te inscreve, ok? O mais bacana de tudo é que tem 3 coisas basicamente que bloqueiam. Eu quero fazer esse fechamento e a gente já vai usar a ferramenta, não vou embora, ok? Por eventos traumáticos passados pelos parentes ou por nós mesmos, nas relações. Esse é o primeiro item que bloqueia o acesso a essas 6 ferramentas poderosas, natas para relacionamentos. Regras familiares muito rígidas. Regras de certo e errado muito rígidas. Maria Araújo, rica tarde. E o terceiro item é o DNA que vem junto dos nossos parentes em 4 gerações. 4 mulheres para trás. Mãe, vó, bisavó, tataravó. Tem tudo isso de bagagem, como bloqueio. Se não fizer o início do trabalho pelos eventos traumáticos familiares, o trabalho fica na superfície e o resultado não é o esperado. E o resultado não chega onde tem que chegar, fica travado, fica se auto-sabotando. Então tem que começar pela origem, que eu começo na segunda-feira, eu faço isso a partir de segunda-feira, dia 24. Quem quer essa transformação precisa acessar essas ferramentas de clareza, precisa vir para o grupo. Então assim, vamos testar? Vamos testar se nós acessamos de forma apropriada essas ferramentas de clareza? Respira fundo e solta. Ar também é vida e nutrição. Então, feche os olhos e imagine na sua frente como se estivesse com uma mala ou um baú, ou mesmo uma caixa, onde as suas ferramentas de relacionamento estão lá dentro. Não importa o formato da caixa, dessa caixa de ferramentas, não importa, tá? Pode vir qualquer imagem das ferramentas. A minha pergunta é,
essas ferramentas como estão? Como está essa caixa? Aberta, fechada? Tudo isso tem interpretação, ok? Então, essas perguntas, elas têm essa intenção de trazer uma interpretação mais assertiva sobre o acesso a essas ferramentas. Ela está aberta ou fechada, essa caixa de ferramentas? Se você consegue ver as ferramentas dentro dessa caixa, como elas estão? Com brilho pleno? Estão enferrujadas? A caixa está vazia? A caixa é escura, você não consegue ver dentro? Como é que estão essas ferramentas para você? E esse ambiente onde está essa caixa, é um ambiente escuro, é um ambiente claro? Você se sente próximo à caixa, você se sente distante? Respira fundo e solta. Então, assim, se quiserem tirar alguma dúvida sobre o que viram na caixa de ferramentas para lidar com os relacionamentos, tá? A caixa de ferramentas nata, né? Eu não falei em todas as ferramentas, falei só em 6, mas que a maioria não usa de forma sistemática, de forma apropriada, de forma consistente, de forma assertiva. As 6 ferramentas: coragem, emoções, visualizações, sensações no corpo, o amor incondicional e o poder das escolhas. A Silvana comenta: a caixa preta fechada, velha, suja, em ambiente sujo e escuro. Ou seja, acesso há muito tempo não acessa. A Itiara tá comentando: visualizo uma caixa lacrada e quando tenho visualização as ferramentas enxergo um emaranhado, ou seja, bagunçado, né? Acessando de forma aleatória, não estruturada. A Márcia diz: eu vi tudo organizado, colorido, em cima de uma mesa de madeira clarinha e me deu alegria. Que coisa boa, Márcia. Mas o bacana é ver ir mais fundo. Isso aqui é uma ferramenta, né? É um instrumento de clareza, tá? Mas o bacana é aquela outra pergunta que eu te respondi, que eu te fiz antes, tá? Como é que é esses registros dos relacionamentos dos teus pais na tua infância entre 6 e 9 anos? Como é que é isso para ti? Daí é como tu tá conduzindo todas as relações. Ok? A Júlia comenta: dentro tem papéis, pena de escrever e globo do futuro. Ou seja, tem uma estratégia, né? Tem uma estratégia. A Júlia participou comigo dentro do desafio de 7 dias, o primeiro desafio de 7 dias que eu fiz. E agora ela também está participando da mentoria em grupo para resgatar a criança dourada, que é um grupo fechado, eu não tenho ele aberto, a pessoa tem que fazer um qualify para entrar nele. A Cecília: a caixa de brinquedo da minha filha e saiu um gatinho de dentro. Te assustou, Cecília? Te assustou ou ficou feliz com o gatinho? Hã? Então, a tua caixa de ferramentas tem algo vivo, né? Tem vida dentro, tem que ver se tu tá feliz com essa vida. A Itiara tá comentando que não consegue visualizar a infância, parece perder a memória, pouquíssimas lembranças mesmo. E até no desafio do WhatsApp eu vou trabalhar, isso tem a ver, parte são traumas, eu tenho um material complementar muito bom, que eu ensino 2 técnicas de visualização e também explico por que a pessoa não consegue visualizar. Teus pais se davam bem então, Márcia, tudo tranquilo, não tinha autoritarismo, eles demonstravam amor entre eles e contigo, tudo bem? Ai, que coisa boa, a Cecília ficou feliz em ver o gatinho saindo, mas não chegou a ver as ferramentas, mas pelo menos a caixa tá dinâmica, tá com vida, né?
Então, assim, a maioria das pessoas tem resistência em perceber como elas estão nas relações, porque aquilo pode levar ela a um momento de dor, um momento de insatisfação, tá? E tem que ver as questões como os pais também falavam sobre se relacionar, certo? Para isso não tem como trazer aqui, tem que vir para o desafio de 7 dias no WhatsApp, tá? A Nadila disse assim, não consegui visualizar a caixa. Significa que tu não tá acessando as ferramentas básicas, são basiconas mesmo para os relacionamentos, tá certo? Precisa vir para o desafio de 7 dias. Eu vou, além de passar as ferramentas, tirar as dúvidas de vocês, ensinar como usa, tá? Eu interpreto o que vocês trazem de resultados e as pessoas podem ser assim, mais assertivas nas relações, começando de dentro para fora, tá? Cuidando e ativando o seu propósito de vida primordial, o primeiro de todos, tá? É o propósito de vida original, é o primeiro de todos. Cuidar de si, dos seus registros, estar próximo a si, se amar, se aceitar. Mas para isso tem método. Não é da boca para fora, vai precisar de testes. Ok? Então tá, agradeço muito essa troca, a presença de vocês aqui comigo hoje foi muito importante para mim. Eu posso ajudar mais pessoas assim, e cada vez que eu trago uma ferramenta nova de percepção, de clareza, as pessoas pelo menos ficam sabendo onde elas estão nas próprias histórias. E eu quero convidar vocês, amanhã eu vou falar sobre medos nos relacionamentos, tá? E como isso interfere, amanhã às 16 horas, aqui no Instagram, tá? Live de novo, tá? Tô fazendo maratona de lives para trazer mais ferramentas, além daquelas que eu trago nos 7 dias do desafio WhatsApp. Então, eu quero trazer para vocês mais informações. Tem live amanhã e tem live sábado. Então, nós vamos fazer 6 dias de live e segunda começa... Ai, querida Cecília, tu é um amor também. Grata a todo mundo. Segunda começa o novo desafio do WhatsApp para relacionamentos top, começando pela origem. E sábado tem a continuação do grupo para... dessa mentoria em grupo que eu tô fazendo para Criança Dourada, o grupo fechado. Segundas-feiras, às 19 horas, tem a minha live pelo Facebook. Terça-feira fui convidada para ser entrevistada pela Luciana. Poxa vida, esqueci o último sobrenome dela. Mas ela é da área de relacionamentos abusivos. E nós vamos falar sobre isso, sobre essas questões, minhas conclusões, como eu uso a EFT para transformar os relacionamentos abusivos também de dentro para fora. Tá? Então tem muita coisa ainda pela frente. Amanhã, 4 da tarde, eu vou falar sobre medos nos relacionamentos, por que eles são ruins, como eles nos bloqueiam em relacionamentos mais saudáveis. Sábado tem mais percepções escondidas nos relacionamentos. Tem muito material ainda para passar para vocês essa semana. Vocês têm que vir amanhã, 16 horas. Em seguida, eu já vou botar um card para que vocês possam marcar seus amigos. Se gostou desse material, já taca ali um aviãozinho aí, já clica no aviãozinho para compartilhar, para que mais pessoas possam se beneficiar e voltar a usar essas ferramentas. O ser humano está aqui, se ele nasceu com ferramentas, é para ele usar. Desde que ele tenha uma sistemática de acesso, é para isso que estamos. Cada vez que entra o ar no pulmão, é a oportunidade de usar as ferramentas. Então, nos vemos amanhã, 16 horas. Grata, beijo, tchau.